Muito bem, hoje nós vamos iniciar a nossa outra aula aqui no nosso programa de História da Filosofia. E hoje nós vamos trabalhar um filósofo bastante oportuno e pertinente, eu diria assim, um filósofo que demarcou águas na filosofia moderna, que é o nosso grande pensador, chamado de Benedito Spinoza, ou Baruch Spinoza. E esse filósofo ele é muito peculiar porque ele vai pensar um conceito, uma categoria filosófica fundamental no Ocidente, que é o conceito de substância. É ele que leva a sério, epistemologicamente, esse conceito de substância. E que já quero aproveitar aqui, estou aqui hoje no estúdio do Júnior Alexandrino, com o seu programa Move, que depois ele vai, com certeza, colocar também nessa tela aqui o significado desse programa que ele tem, onde ele está fazendo da comunicação, da expressão, da linguagem, uma maneira de divulgar a filosofia, né, Juninho? E também a cultura, como meio de fazer o acontecer humano, como bem quis Spinoza. Então eu chamo a atenção de vocês para que nós possamos nesse tempo, nessa hora, aproveitar bem esse pensamento aqui e fazer aquela espécie da hermenêutica e perceber o que Spinoza tem a dizer para nós no século XXI e nesse tempo que nós estamos preocupados em buscar o fundamento, em buscar a ética como filosofia primeira e pensando sempre esse par identidade e alteridade. Quero estar aqui muito preocupado com isso, para que nós possamos pensar a razão enquanto dimensão ética e a expressão e a linguagem, como já referi aqui o Júnior, a expressão e a linguagem como a racionalidade. Ou seja, a razão só faz sentido se nós termos homens e mulheres razoáveis. Spinoza acho que é alguém que teve esse cuidado. Então, diante disso que nós vamos hoje proferir, tentar conversar e debater e fazer acontecer a nossa aula de hoje em Spinoza, cumprindo o nosso programa, como já disse, a história da filosofia. Muito bem, Spinoza nasceu no ano de 1632 e faleceu no ano de 1677. Spinoza tem algo muito pitoresco no seu pensamento. Spinoza, ao pensar a substância, ele vai pensar Deus. Evidentemente que Deus aqui é o fundamento primeiro e último. Não estamos falando aqui de credo e nem de uma profissão religiosa em primeiro plano. Deus, em Spinoza, ele é imanente. Isso significa dizer que ele está em tudo, mas não é tudo. Portanto, Deus é a causa imanente. Deus é o intrínseco das coisas, ou nas coisas. Spinoza, daria para dizer que ele é um filósofo monista, e ao mesmo tempo panteísta, apesar que há muitas discussões hoje a respeito dessa afirmação de Spinoza. Deus é tudo, e é o todo, e é a parte. Então o que Spinoza vai destacar aqui? Que a inteligência humana só capta os atributos, ou seja, aquilo que esse Deus deixa manifestar. Radicalmente falando, os atributos aqui seriam a essência e a substância. Com isso, Spinoza vai dizer que a razão seria pôr em movimento o pensamento, a dimensão lógica, portanto, transcendental, e, ao mesmo tempo, a extensão. Ou seja, a interioridade e a exterioridade. O dentro e o fora. Quer dizer, extensão seria toda a natureza, todo o universo, todas as coisas que estão ao nosso redor. E o pensamento é a nossa capacidade de ligar com essas coisas, que é a dimensão que nós chamamos de cognitiva, e todo esse movimento de extensão e pensamento, na linguagem moderna, é que nós chamamos de epistemologia, ou seja, o regramento do saber,
ou seja, a crítica radical ao saber para constituir ciência. Então, se Deus é a causa imanente, Spinoza, com toda a propriedade, vai dizer que em Deus não há o livre arbítrio, pois tudo é determinado pela a necessidade da natureza. Deus se manifesta através de quê? Através das leis inscritas ou inscritas na natureza. Deus se manifesta através das leis da natureza, propriamente dito. Então, por isso, as questões externas são imutáveis. Porque para Levinas, melhor dito, para Spinoza, quer dizer, a dimensão externa imutáveis é aquilo que ele vai chamar de determinismo. É aquilo que já está dado, não depende da minha vontade e nem do meu querer. Isso já está posto, é pré-determinado. Então os homens, e também os seres humanos entre si, ou entre eles, daria para dizer assim, eles têm vivem uma espécie de um constrangimento. E o que seria esse constrangimento? Parece ter uma conotação que parece meio moralista. Mas o constrangimento são as coisas que batem a nós, ao nosso sentido, que em certo sentido nós temos que tomar postura, dimensões, escrever, fazer discernimento e etc. Então, constrangimento aqui são as coisas que vêm ao nosso encontro, que nós temos que, em certo sentido, fazer frente a elas. Então, esse constrangimento, na verdade, são as forças que vêm de fora. E quais são essas forças que vêm de fora? São as paixões e as ações, que segundo Spinoza, isso aqui que forma todo o ser, a substância. Então, nesse primeiro momento aqui da nossa introdução, muito rapidamente colocada, quer dizer, pensar Deus, quando Spinoza coloca isso, pensar Deus, ele vai quase que produzir aqui uma espécie de um paradoxo, que ele, ao pensar Deus, ele vai romper com a teologia tradicional e etc. Então, quer dizer, Spinoza vai, em certo sentido, pensar Deus igual à natureza. É livre, pois Deus é a causa ativa, é a ausência de qualquer constrangimento. Veja que a diferença já. Tá? Entre nós seres humanos há o constrangimento. Em Deus, que é a pura liberdade, não há constrangimento. Então Deus, em certo sentido, ele é a causa ativa e a ausência de qualquer constrangimento. Liberdade, para Spinoza, é a causa ativa, porque é a força que vem de dentro. Então daria para dizer que Deus é aquela força que brota, que nasce de dentro para fora. E esse dentro para fora que vai criando todo o movimento, que vai compondo o universo. Eu daria para dizer que o céu, a terra e o oceano como a substancialidade. Então, o que Spinoza quer colocar aqui, que a substância é o todo, e Deus é a substância primeira, porque Ele é o todo, é tudo, é a parte e o todo. Com isso, nós podemos já ir avançando, quase fazendo uma espécie de uma síntese desse nosso primeiro momento aqui, que Spinoza, ao pensar Deus, como já disse, ele rompe radicalmente com a primeira, ou seja, com as interpretações que vinham sendo feitas de Deus na escolástica, enfim, a Idade Média, etc. Então ele rompe com a teologia tradicional. Porque ele identifica Deus na natureza, abandonando principalmente o criacionismo e abordando um aspecto, eu diria, quase que de produção. Então, um primeiro ponto muito interessante que nós devemos destacar aqui hoje com muita ênfase: Deus seria aquilo que produz tudo o que existe. Então, o conceito de liberdade também em Spinoza é relevante, muito relevante. E aqui tem duas coisas que eu gostaria de destacar, que eu acho que é importante para quem quer pensar isso da Spinoza, prestar muita atenção,
E ele vai dizer o seguinte: livre é o ser que não tem sobre si nenhum constrangimento. Então, liberdade é aquela dimensão que não sofre constrangimento. Ser livre seria isso, não sofrer constrangimento. Quer dizer, os constrangimentos históricos são diversos, quer dizer, presenciados por todos que participam de um convívio social, ou seja, de quem vive em sociedade, evidentemente. Quer dizer, inerentes ao ser social. Radicalmente falando, seria isso. Constrangimento é aquela dimensão, aquela força que está inerente a quem vive em sociedade, ou quem vive na relação com outro ser humano, com a natureza e com as coisas e etc. Ou seja, com as forças que vêm de fora. Então, dessa forma, Deus é livre porque não é constrangido por nada. Nada constrange a Deus. Ele é a força etérea, única. O ser ideal está em uma categoria diferente da dos homens. Falando assim, até parece óbvio, e até é óbvio, mas deixei isso claro para que a abordagem de Spinoza separa claramente os homens de Deus. Já os homens necessariamente são constrangidos por forças externas a eles e a elas, evidentemente. Portanto, não são livres. Já os homens necessariamente são constrangidos por forças externas a eles. Os seres humanos são constrangidos por forças externas a eles, que não dependem da sua vontade. Portanto, radicalmente falando, segundo Spinoza, não são livres. Quer dizer, então qual é a liberdade do ser humano? Sua liberdade estaria condicionada à possibilidade do ser humano ser a causa ativa de suas próprias ações. Quer dizer, seria quase que assim, sair fora dessas forças e desvencilhar-se das forças externas. Essa seria a nossa luta. Ser livre seria se livrar das forças que nos tangem, das forças externas. E aqui eu gostaria de citar um outro pensador muito importante, que colabora exatamente com Spinoza, que é o grande pensador da física, da relatividade, que é Alberto Einstein. Então ele vai fazer uma citação que eu gostaria de deixar aqui muito frisada. Ele vai dizer o seguinte: não creio no sentido filosófico do termo na liberdade do ser humano. Todos agem não apenas sob um constrangimento exterior, mas também de acordo com uma necessidade interior. Estaria então o ser humano sempre preso a uma motivação, ou seja, a uma convicção, a uma força externa que impediria de alcançar a liberdade plena. E aqui a gente fazer a pergunta novamente, nós temos que fazer aqui a pergunta novamente com toda a ênfase. Afinal, o homem realmente almeja, quer a liberdade plena? Os gêneros do conhecimento, que aqui nós queremos também destacar, segundo essa perspectiva, são 3. Primeiro, a consciência é o resultado do encontro de outros corpos na natureza, das marcas, signos ou símbolos, né, resultante desse encontro. São forças externas que, nesse caso, determina o que o ser humano, e dessa forma o ser humano, como reflexo de sua consciência, é escravo dela. Veja aqui já o primeiro paradoxo, muito difícil para pensar essa questão. Segunda coisa, a razão, a capacidade de criar signos, de sintetizar, de entender, de se
sensibilizar e etc. A razão, portanto, o logos, a gramática regrada, etc., é a capacidade do sujeito humano de conhecer aquilo que está de fora, sendo algo além do resultado do encontro das forças externas. O terceiro gênero é a ciência intuitiva, o poder de invenção e de rigor do ser humano, evidentemente. Quer dizer, o ser humano conhece aquilo que é externo a ele, com a capacidade de desenvolver-se e também de criar. Isso aqui é a dimensão da racionalidade, que de um jeito mais técnico nós podemos chamar aqui no primeiro momento, seria o logos teórico, que é a ciência, o scientia, o saber. E aí vem uma coisa muito interessante de Spinoza, uma dimensão do seu pensamento que eu acho muito interessante, quando ele diz que o conhecimento é a soma da consciência, ou seja, dos efeitos, dos encontros de outros corpos e também da razão, enquanto capacidade de entender o que é externo ao ser humano. Então, racionalidade e razão é essa capacidade de nós entendermos aquilo que está ao nosso redor. Então, isso aqui é a teoria do conhecimento proposta, então, por Spinoza. Quer dizer, de sua reflexão sobre sua ciência intuitiva. Na medida da possibilidade de absorver as duas anteriores, eu chamaria aqui consciência e razão, é aqui que vai haver o progresso, é aqui que o ser humano vai progredir enquanto capaz de conhecer, enquanto cognitivo de entender a ele mesmo e o universo que está ao seu redor. Então veja bem que nesse primeiro momento nós já deixamos aqui uma questão bastante, eu diria assim, profunda desse grande pensador que quer pensar exatamente o pensamento e a extensão, a consciência e a razão, e ao mesmo tempo demonstrando a força teórica do ser humano quando ele, na verdade, regra a sua razão para entender a si mesmo e entender ao mundo, tendo a substância como aquele elemento primeiro, único e fundador dessa possibilidade. Então aqui fizemos então uma rápida introdução para nós entrar propriamente em seguida, e aqui novamente eu chamo a atenção para nós ter esses pressupostos bastante postos, né, quer dizer, aclarado entre nós, consensuado entre nós, que é uma outra ideia que eu gostaria de colocar, que é exatamente essa, a ideia moderna da razão. Prossigamos com a nossa aula, ou melhor, com o nosso encontro, com o nosso debate, com a nossa reflexão, a propósito desse pensador Baruch Spinoza, que já anunciamos, e agora então trazendo um elemento muito forte nele, eu diria em todo o arco da tradição ocidental, que vem com a reviravolta na filosofia, que é a passagem do pensamento cosmocêntrico, teocêntrico para o pensamento antropocêntrico, ou melhor dito, a passagem do objeto para o sujeito, ou da objetividade para a subjetividade, melhor dito, a passagem da fundamentação ontológica para a fundamentação epistemológica. Essa é a reviravolta, ou seja, aqui o ser humano passa a ser o centro, o lugar da doação de sentido das coisas, não mais algo de externo, que nós já colocamos, né, que seria o cosmo ou Deus, né? Agora é o ser humano que passa a ser o centro. Então, agora o que conta é o pensar, é a capacidade de articular o pensamento. Essa é a reviravolta. E para essa consequência que nós vamos ver agora, a ideia moderna de razão. Em seu livro de História da Filosofia, o grande filósofo Hegel faz uma declaração salutar. Ele vai dizer com todas as letras que a filosofia moderna é o nascimento propriamente da filosofia. Porque nela
pela primeira vez, os filósofos e as filósofas vão afirmar, ou seja, afirmam. Aqui vem, então, a primeira tese, que a filosofia é independente e não se submete a nenhuma autoridade. Aqui começa a nascer um grande conceito da filosofia moderna, que é o conceito de autonomia. Isso já colocado lá em Kant. Que não seria, ou seja, que não seja a própria razão como faculdade plena do conhecimento. Como que ele desdobra isso? Os modernos, ou seja, a perspectiva subjetiva, a filosofia do sujeito, portanto, são os primeiros a demonstrar com toda clareza que o conhecimento verdadeiro só pode nascer do trabalho transcendental, ou seja, do trabalho interior, do exercício do pensar, a conexão de pensar o próprio pensamento. Na verdade, esse trabalho interior, ele é um trabalho realizado pela razão. O papel da razão é colocar esse trabalho interior, ou seja, o movimento da mente, da inteligência, em articulação. Graças, quer dizer, ao seu esforço transcendental, sem aceitar, na verdade, 4 coisas que daria aqui para dizer com toda a ênfase. Primeiro, o pensamento moderno vem com 3 notas ou com 3 demarcações fundamentais. O primeiro, ele vem com a ideia de autonomia, ou seja, não ter tutela de nada que vem de fora, nem da natureza, nem de Deus e nem do ser. Quer dizer, o ser humano agora, ele é o sujeito do seu conhecimento, ele não precisa pedir autorização a ninguém para pensar o que pensa. Quer dizer, a razão passa a ser o senhor do seu pensar. Então, com esse sentido, ele vai rejeitar todos os dogmas religiosos, os preconceitos sociais, censuras políticas e também os dados imediatos fornecidos pelos sentidos. Então veja que aqui nós entramos numa outra radicalidade. A modernidade então vem com a autonomia, com a ideia de superação e de emancipação desdobrados nesses 4 elementos que nós já expomos aqui. Quer dizer, autonomia, automos, significa eu mesmo me dou a norma via razão, e emancipação, eu me emancipo de toda a tutela de autoridade, qual que seja ela, seja ela secular ou eclesiástica e etc., ou mesmo a natureza, e também essa ideia de emancipação e superação significa o seguinte, superar tudo aquilo que tem assim peso de sagrado. Vamos dizer diretamente que a superação aqui é superar todo o ensinamento da escolástica, todo o pensamento aristotélico, tomista, bem dito assim. Quer dizer, só a razão conhece e somente ela pode julgar-se a si mesma. Por isso que vai se dizer que a razão só é razão se ela for a razão crítica dela mesma e daquilo que está fora dela. E a razão só pode conhecer, só pode, apanhar aquilo que ela tem condições de apanhar. Quer dizer, fora da razão, qualquer especulação fora da razão não é ciência e muito menos filosofia. Esse é o pensamento moderno. É discutível, mas esse é o pensamento moderno. A segunda tese, que a filosofia moderna realiza a primeira descoberta de quê? Da subjetividade, a dimensão do pensar, propriamente dito, evidentemente. Porque nela o primeiro ato de conhecimento, do qual dependerão todos os outros conhecimentos, vai se dar de que maneira? Através da reflexão ou da consciência de si, que é uma consciência reflexiva, uma consciência que se dobra, que volta sobre si mesmo. E aqui vale um lance muito importante, que toda essa razão aqui é uma razão analítica e ao mesmo tempo dialética, porque é uma razão que quer
conhecer a si mesmo, saber os seus limites, saber aonde ela pode ir, ou seja, os seus alcances e seus limites, para exatamente chegar ao fundamento primeiro, que seja ela mesma que põe. É muito interessante a gente ficar ligado a isso. E como é que se dobra isso? Como é que se desdobra isso? Quer dizer, os filósofos, os pensadores modernos, partem da consciência da consciência. Interessante isso, não? Da consciência do ato de ser consciente, da volta da consciência sobre si mesmo, para reconhecer-se como objeto e sujeito, ou como sujeito e objeto do conhecimento como condição da verdade. Aqui já está, eu diria assim, a primeira reviravolta na filosofia, que foi chamada por Kant a reviravolta copernicana no pensar filosófico. A consciência é para si mesma o primeiro objeto do conhecimento, ou o conhecimento de que é capacidade de e para conhecer. O que é interessante é que antes conhecer era conhecer o objeto, conhecer a lei que estava inscrita na natureza. Nesse pensamento aqui, ou nessa reviravolta epistemológica, agora é o sujeito, é a consciência que descobre, não, que dá lei, que põe a lei no objeto. Quer dizer, então as faculdades da razão, que são as suas condições de possibilidade, é essas condições de possibilidade que vai se confrontar com o externo e daí fazer a síntese, que nós chamamos de síntese transcendental, daí que vai ser então o conhecimento e a ciência. Quer dizer, eu e o mundo somos dois, daria para dizer assim, que estamos aí. Mas sem essa articulação cognitiva, sem esse elemento da unidade transcendental, não haveria nem ciência, nem saber, e muito menos conhecimento. É assim a perspectiva moderna. Aqui então é a radicalidade realmente do sujeito. O objeto aqui, nesse sentido, ele seria vazio. O doador de sentido aqui é o ser humano, é a consciência. Portanto, nós estamos elaborando aqui uma outra categoria muito importante, que é a categoria de secularismo. Que significa que para conhecer eu não tenho que evocar não a dimensão transcendente, que é diferente de transcendental. Transcendental que seria todo o movimento, a capacidade do sujeito, a nossa condição de possibilidade de conhecer, isso é o transcendental. E o transcendente aqui seria a espécie de invocar um ser fora do sujeito, fora da natureza. É isso que o pensamento moderno vai pôr literalmente em xeque. Então, a terceira tese é que a filosofia moderna é a primeira a reconhecer que, sendo todos os seres humanos, mulheres e homens, seres conscientes e racionais, evidentemente, todos têm igualmente o direito ao conhecimento e também à verdade. Porque toda essa trajetória que é inaugurada lá com Descartes, penso, logo existo, que depois vai cair em Kant, que vai afirmar saber aut, né? Ouse saber pela própria razão. Então, liberdade para Kant aqui seria fazer um uso livre e público da razão sem tutela de ninguém. Então, Kant vai dizer o seguinte: nós somos culpados pela nossa minoridade intelectual. Nós somos culpados por serem ignorantes. Por isso que eu não gosto muito da palavra aluno, porque a palavra aluno significa aquele e aquela que não tem luz, ablum. Então, daria para dizer assim que o professor é aquele que, em certo sentido, coloca luz no aluno. É como se fosse uma bateria que eu aciono para acender a luz no aluno. Então a palavra aluno é uma palavra muito negativa. Então por isso que Kant vai dizer que saber aut significa exatamente essa capacidade de exercitar o entendimento para captar as coisas e conhecer as coisas. Por isso que ele vai dizer: ouse saber com o seu próprio entendimento. Bom, segundo Hegel, voltando a Hegel, que é depois de Kant, né, que é um crítico de Kant, evidentemente, ele vai dizer o seguinte: essa afirmação
do direito ao conhecimento, quer dizer, unida à ideia de liberdade da razão para julgar-se a si mesma, portanto, nos traz aqui uma questão muito profunda e eu diria até embaraçosa, que é daria para chamar aqui o igualitarismo, não, como é que eu vou dizer aqui? É trazer aqui o igualitarismo intelectual, ou seja, todo seria a mesma razão, a mesma capacidade cognitiva e a mesma igualdade da razão. Isso nos põe num compromisso muito sério. Quer dizer, e recusa de toda a censura sobre o pensamento e a palavra. Seria a realização filosófica. Quer dizer, todo esse exercício aqui, da busca do entendimento, quer dizer, conjugar entendimento e sensibilidade. O que significa isso? Conjugar o interior com o exterior. Interior, inteligibilidade, entendimento. A exterioridade, o de fora, seria a sensibilidade. Então o conhecimento aqui seria juntar essas duas dimensões. O que junta essas duas dimensões? Evidentemente que é o logos, a razão. É o primeiro princípio nascido, aqui daria para dizer, com a luta de Lutero, com o protestantismo. E que este, enquanto mera religião, ou como era o credo, vamos chamar assim, não poderia de maneira nenhuma cumprir, precisando da filosofia para realizar-se. Em princípio, ou o princípio da individualidade como subjetividade livre, que se relaciona livremente com o infinito e com a verdade. Então, assim, para nós ir terminando esse problema, essa problemática da reviravolta da filosofia, ou seja, a passagem para a subjetividade, ou seja, para a dimensão antropocêntrica, que é a superação do teocêntrico e também do cosmocêntrico, é que nós temos que agora enfrentar isso com algumas teses e alguns desdobramentos muito sérios. Primeiro, a razão, o pensamento, a capacidade da consciência para conhecer por si mesma é um exercício muito caro à filosofia. Primeiro, a realidade natural e espiritual. Quer dizer, o visível e o invisível. O finito e o infinito. O relativo e o absoluto. O sujeito e o objeto. Quer dizer, a autonomia e a heteronomia. A liberdade e a necessidade, contingência e história, normatividade e historicidade. Aqui está colocado tudo isso em página, em pauta, nesse tipo de pensamento. Quer dizer, embora os modernos se diferenciem quanto à luz natural, que seria aquele princípio da Idade Média, que nós temos uma luz natural, quer dizer, ditada pela força divina. Para alguns, por exemplo, a razão traz inatamente, quer dizer, traz em si mesma não só a possibilidade para o conhecimento verdadeiro, mas até mesmo as ideias seriam inatas. Ou seja, nós já temos todas as condições de conhecer a possibilidade, que é chamada de luz inata, ou seja, de ideias inatas. Há esse debate na modernidade. Uns vão dizer que o conhecimento vem já porque nós já temos as ideias em nós, basta só a gente pôr a nossa razão em exercício para descobrir essas ideias inatas. Outros vão dizer que o nosso conhecimento dá-se em via racional, mas a nossa razão é uma tábula em branco, onde ela vai ser preenchida pela sensibilidade e pelas nossas percepções. Para outros pensadores, nossa consciência é como uma folha em branco. John Locke é um que vai defender essa tese, na qual tudo será impresso pelas sensações, pelas experiências, nada possuindo de inato.
nascemos nulos, quer dizer, você deu uma ideia. O essencial é que a luz natural significa a capacidade, daí para dizer que é uma palavra bastante forte, de auto-iluminação. É isso que mais tarde vai ser chamado de iluminismo e de aufklärung, esclarecimento do pensamento. Quer dizer, uma faculdade inteiramente natural de conhecimento, que alcança a verdade sem necessidade da revelação que evidentemente revelação divina, não é? Ou seja, nenhuma necessidade da luz sobrenatural. Aqui a capacidade, a potencialidade humana posta em ato via racional. Então aqui a razão aqui é um conceito duro mesmo. Ainda que alguns filósofos, como Pascal, Leibniz ou Malebranche, consideram que certas verdades só podem ser alcançadas pela luz natural se esta for auxiliada, veja bem, pela luz da graça divina. Esse pensamento aqui tem muito a ver, principalmente com Santo Agostinho, o filósofo da teologia da história, filósofo antigo, que inaugura a Idade Média, depois Santo Agostinho, enfim, todo esse pensamento medieval. Quer dizer, a primeira intuição evidente, quer dizer, a verdade indubitável, de onde partirá toda a filosofia moderna, ela concentra aonde? Onde é que ela vai ter o seu desalgadouro, né? Onde é que ela vai desaguar? Em Descartes, em René Descartes, na sua célebre, né, formulação, na sua síntese última, né? Penso, logo existo. Cogito, ergo sum. Para terminar então esse pressuposto aqui do pensamento moderno, para nós entrar propriamente dito no nosso filósofo Spinoza, é muito importante ainda dizer que o pensamento consciente de si, ele é uma espécie de força nativa. Essa força nativa aqui é a expressão fundamental de Spinoza, o filósofo que nós temos hoje aqui para discutir e estudar. Capaz de oferecer, essa força nativa, né, a si mesma um método de intervir na realidade natural e também na política, quer dizer, melhor dito, na cultura, né, no fazer humano, para modificá-los e, ao mesmo tempo, transformá-los, como é que diz assim, reinventando todo o engenho do intelecto humano. Eis o ponto fixo encontrado pelos os filósofos da modernidade, ou seja, pela filosofia da consciência, ou seja, fundamentar a razão como o ato primeiro, único e derradeiro. Fora da razão, nada. Essa é a porta aberta para nós entrarmos agora nesse grande filósofo Baruch Spinoza. Continuando, concentrados e concentradas nesse pensamento da modernidade, que é um jeito de civilização, nós passamos agora para a filosofia proposta ou pensamento de Baruch Spinoza. Como já disse, ele é de 1632 e faleceu em 1677, portanto ainda muito jovem. Ou seja, ele nasce exatamente nesse contexto do racionalismo, né? Daria para dizer quase do império absoluto da razão. Spinoza, em suas meditações, como já disse, é no sentir, no pensar de Hegel, o ponto alto da filosofia moderna. Hegel vai reconhecer Spinoza como o pensador da alta filosofia, ou seja, do auge da filosofia da modernidade. Tamanho elogio feito
pelo pensador da história da filosofia, que é Hegel, não é uma afirmação de graça gratuita. A metafísica do pensador judeu holandês, que é Spinoza, evidentemente, corresponde, junto com a de Leibniz, que nasceu em 1646 e faleceu em 1716, quer dizer, é a mais acabada síntese da filosofia do século XVII, ao pretender resolver um problema fundamental, ou seja, os problemas do dualismo cartesiano, ou seja, de Descartes, e da contradição da razão com a tradição. Este é o propósito, daria assim para dizer com toda a ênfase, que Spinoza vai enfrentar e ao mesmo tempo Hegel reconhece isso como a alta, ou seja, a grandeza da filosofia da modernidade. Num segundo ponto, no caso da meditação, aqui eu faço aqui um parênteses, luso brasileira, o aprofundamento na filosofia de Spinoza é especialmente muito proveitoso, porque ela representa, para todos nós estudantes de filosofia, uma vertente que permanece imanente à cultura portuguesa, como acuradamente tem sido mostrado no Ocidente inteiro, daria assim para dizer, por estudiosas, não é? Que talha, que mostra o pensador Joaquim de Carvalho e tantos outros, né, que a gente poderia aqui enumerar, que vem levando a sério esse pensamento. Os princípios, ou as principais, aqui vale a pena citar, as principais obras de Spinoza vêm ao encontro, eu diria assim, do seu engenho ou do seu giro intelectual para propor a sua filosofia. O primeiro é o Breve Tratado, de 1660. Segundo, o Tratado da Correção do Entendimento Humano, em 1660. Depois, a Ética Demonstrada à Maneira dos Geômetras, de 1663. Muito bem. Agora passamos para as teses fundamentais da filosofia desse grande pensador, Baruch Spinoza, ou seja, Benedito Spinoza. O primeiro ponto que ele vai destacar com muita propriedade, a razão, o caminho da salvação. Por que esse título? Esse título já nos chama a atenção de cara. A trajetória histórica de Spinoza é que ele foi expulso da sinagoga de Amsterdã. Baruch Spinoza, nessa sua expulsão, aqui não temos tempo de aclarar ou de esclarecer o motivo da sua expulsão, mas o que vale a pena aqui a gente colocar com bastante propriedade, colocarmos aqui com bastante propriedade, é que Spinoza, com essa sua expulsão da sinagoga, ele viu fechar, ou se fechar, a via da tradição religiosa, que lhe garantia, como judeu, como um bom judeu, vamos dizer assim, a salvação, a soteriologia, que essa era a preocupação. O segundo ponto, somente lhe restou o quê? Um caminho. Qual é o caminho que ele vai procurar depois de ser, como é que diz, jogado fora da sinagoga? O de procurar a salvação na razão. E dedicou-se muito tempo, muitos estudos, queimou suas pestanas, não é? Com muito afinco, a procurá-la na sua meditação filosófica, ou seja, nas suas reflexões filosóficas. É aí que ele vai achar de novo, como é que diz, o seu caminho, o seu rumo de vida na razão. Então, o primeiro ponto, a razão,
o caminho da salvação. O segundo ponto, aí sim vem a sua categoria nucleadora, a sua categoria nuclear, que é a categoria de substância. E aqui eu tenho que fazer um pequeno arrazoado, porque a substância foi inaugurada por pensamento de Aristóteles, na Grécia Antiga, e a substância é uma palavra muito rica, que vem de substere, é aquilo que está por baixo, é aquilo que assegura tudo. Então a substância eu diria assim, é a conjunção de forma e de conteúdo. Quer dizer, forma e conteúdo é que dá substância. Spinoza partiu da radicalização da noção de substância. Ele vai radicalizar essa categoria, que passou a definir na sua ética, demonstrada à maneira dos geômetras, como o que existe, como o que existe em si e por si. É concebido como a grandeza do seu pensamento. Isto é, aquilo cujo conceito, veja bem, não carece do conceito de outra coisa da qual deve ser formado. Quer dizer, a substância Aristóteles é um conceito em si e por si, que não precisa de tutela de nenhuma outra categoria. Ora, radicalmente, só pode haver uma substância. Só pode haver uma substância. Qual é ela? Evidentemente, Deus é a substância única, que se dá a si mesmo a existência sem depender de outra. Essa substância, a única que existe, é denominada por Spinoza de natura naturans, ou natureza naturante. O terceiro ponto, muito interessante desse pensador, que ele vai dizer o seguinte: o que são os homens e o mundo? O que Spinoza está perguntando aqui? O que é o pensamento e o que é a extensão? Veja que no começo da nossa aula, do nosso debate, da nossa conversa, estava colocadas essas duas categorias, pensamento e extensão. Quer dizer, para Aristóteles, o homem e o mundo, segundo Spinoza, são afecções da substância infinita. Evidentemente que substância infinita aqui é Deus, ou natura naturata, natureza naturada. Afecções, aqui evidentemente afecções significa modo, modalidade, são entendidos por Spinoza, e aqui eu cito ele, como o que existe numa outra coisa pela qual também é concebido. Assim, para Spinoza, o pensamento e extensão não seriam nada mais do que afecções, modo, ou acidentes na terminologia aristotélicas da substância divina. Nela, como dizia São Paulo, se referindo a Cristo, nós e o cosmos vivemos nos movimentos e movimentamos e existimos. Em Cristo vivemos, nos movimentamos e existimos. Substância em Spinoza. O homem e o mundo para Spinoza, poderíamos dizer com toda tranquilidade que na verdade se daria quase que como uma navegação ou uma navegagem em Deus. Então aqui vem a pergunta agora radical que Spinoza coloca: o que é o mundo? O mundo, segundo Spinoza, é a manifestação finita dos
infinitos dos atributos divinos. E o homem, idem. O homem também é o que? Atributo de Deus. Olha que coisa bacana. E aí o quarto ponto de Spinoza, evidentemente que aqui eu estou fazendo uma extração do seu pensamento, ele vai expor e pôr com toda a propriedade o homem e o mundo. Para ele não são duas substâncias antagônicas, contrárias, nem são substâncias em si mesmas, são apenas afecções ou acidentes da substância divina. Então aqui está, portanto, superado o problema do dualismo metafísico cartesiano, que separou mundo e mente. Quer dizer, ele pôs de um lado o corpo e a alma, ele pôs de um lado o res cogent, e o res extensa e o res infinita. Quer dizer, o dualismo moderno, que posto por Descartes, em certo sentido, ele é superado por esse grande pensador e filósofo Spinoza, que era um religioso, evidentemente, não é? Que foi expulso por razões N, inclusive até políticas, não é? Do judaísmo, ou seja, da sinagoga. O sistema de Spinoza, que aqui vale a pena a gente prestar bem atenção nisso, não é propriamente um panteísmo. O que significa isso? Panteísmo. Panteísmo significa dizer que Deus é tudo. Deus é tudo. Pois nele Deus e mundo se identifica. Mas daria para dizer que se em Spinoza não há um panteísmo, em Spinoza daria para dizer que há um panenteísmo. Pois para Spinoza, o homem e o cosmo navegam em Deus como acidentes da substância divina, sem se identificarem com ela. O que dá para dizer com isso? Panenteísmo significa dizer que Deus está em tudo. Deus está por trás e dentro de tudo. Então o mundo é de Deus. Mas o mundo, não dá para dizer aqui que o mundo é Deus, mas Deus está no mundo. Aqui já vale um parênteses, né? Dizer que tudo que está aí é meio obra do Satanás, que o diabo tomou conta do mundo, não é bem verdade. Porque, segundo Spinoza, Deus está em tudo. Ou seja, a salvação está em tudo. Está lá no pé de árvore, está em mim, está aqui no nosso filmador Júnior, não é? Que Deus também está em você, está em todos nós. Ou seja, o conceito de Spinoza é o conceito de salvação. Quer dizer, ele chega por outras vias ao conceito de salvação. E aí o quinto ponto dele, que é muito interessante também, que é a consequência no terreno do conhecimento. Porque ele também não queria fazer uma filosofia barata, uma filosofia para escapar simplesmente da dimensão do transcendente, ou seja, de Deus, da divindade, e colocar a razão no seu lugar. Porque se ele fizesse isso, ele estava apenas só fazendo uma troca de lugar. Ele quer pensar fielmente o seu pensamento a partir de um princípio seguro, não relativo, mas ao mesmo tempo um princípio que fosse capaz de fundamentar a sua filosofia, que é a razão que ele chamou de substância, ou de Deus. Então ele vai dizer o seguinte: no campo do conhecimento, tudo o que existe, existe em Deus. E sem Deus nada pode existir, sem ser concebido. Uma outra questão interessante que ele vai dizer: a verdade consiste em enxergar tudo o que existe em Deus, que é a sua condição de presença e de ser na história e no mundo. O Spinoza, como um pensador, o que ele vai fazer? Ele elabora uma filosofia radicalmente monista. Ele não separa Deus e mundo, nem homem e Deus. Como fizera lá nos pré-socráticos, Parmênides, né? Que vai dizer que fora do ser nada há, nada existe fora do ser. Tudo deve ser referido
a ele. Essa radicalidade vai inspirar outros pensadores da modernidade, notadamente aqui de novo Hegel, com seu conceito arquétipo de ideia, da lógica como arquétipo, ou seja, a ideia como arquétipo. A ideia é o princípio mono, é o princípio único. Veja bem de onde é que vem essa influência de Hegel. E o quinto ponto, muito interessante, se o outro é a consequência no terreno do conhecimento, como Spinoza é um filósofo coerente, ele agora vai pensar a consequência no terreno da liberdade. Ser livre para Spinoza consiste em existir exclusivamente pela necessidade de sua natureza. Plenamente livre, em sentido rigoroso, quem é? Somente Deus, que existe exclusivamente pela necessidade de sua natureza, e não de outra natureza, e por si só é determinado a agir. Quer dizer, Deus nada coage Deus a agir. Deus age porque ele é em si livre. Podemos dizer que o homem é livre, não no sentido de livre arbítrio, mas no sentido ontológico. Ou seja, quando se reconhece como necessariamente existindo e agindo em Deus e por Deus. Podemos dizer que o homem livre, ou seja, que o homem é livre, não no sentido de livre-arbítrio. Então, daria para dizer com outras palavras, que liberdade para Spinoza seria, portanto, um ângulo antropológico. Quer dizer, a salvação, a ligação do homem com a natureza, com Deus, depende também do seu agir, depende também da sua ação. Ou seja, o homem tem que reconhecer a sua necessidade para conjugar a liberdade privada e a liberdade pública. E aqui eu abro um parênteses para dizer o seguinte, que nesse pensamento aqui, nesse conceito, Karl Marx, o pensador do materialismo, adere a essa noção de Spinoza na sua grande obra chamada Ideologia Alemã. É muito importante a gente se referir a isso, porque a minha liberdade não é essa afirmação do credo liberal que ela termina onde começa a liberdade do outro. A minha liberdade se completa quando eu encontro com a liberdade do outro. Então é nesse sentido aqui que já vem um pequeno acento muito importante. Sim, subjetividade sim, mas nós temos que entender que a nossa subjetividade ela só é possível com o encontro com o outro, com o diferente. O que me dá a identidade é a diferença e não o contrário. Infelizmente, no Ocidente, nós aprendemos que, primeiro, a liberdade, segundo, a responsabilidade. Não, é o contrário. O ponto primeiro é a alteridade. A alteridade, ela antecede a subjetividade. Então nesse sentido, a subjetividade, ela é feita na relação com o outro. E é nesse sentido aqui que Karl Marx é aquele que vai levar em conta esse pensamento na sua grande obra, como já disse, Ideologia Alemã. Eu me faço, eu sou gente, eu sou pessoa, eu sou sujeito com a colaboração, com a solidariedade do outro para comigo. E eu tenho que responder isso ao outro de um ponto de vista ético, não do ponto de vista cognitivo. A interpelação do outro, a aclamação do outro é que me chama a responder a ele. Veja bem aonde nós chegamos com Spinoza. E o sexto ponto, também muito importante referido aqui por Spinoza, é a consequência no terreno da antropologia, ou seja, do ser humano. O corpo e a alma são duas manifestações acidentais da substância divina, sendo uma ideia do outro. O corpo é a ideia da alma, a sua representação. Está superado o dualismo antropológico cartesiano. De novo,
Spinoza funda, de outro lado, a teoria que nós podemos chamar aqui do psicossoma, que tanta importância terá no desenvolvimento da psicologia moderna e até contemporânea. Por exemplo, a psicanálise de Freud está com base nesse pensamento. Ou seja, o século XX, que é a psicanálise, vai dar todo o corpo ao seu desenvolvimento com base nessa categoria de Spinoza, que é o chamado psicossoma. Quer dizer, o corpo e a mente juntos. Quer dizer, o controle das nossas paixões advirá do fato de projetarmos a luz, ou seja, a razão, da nossa inteligência sobre a vivência primordial que deu ensejo a elas. Freud, Sigmund Freud, evidentemente inspirou-se, ou seja, tomou isso nas mãos, e nesse aspecto a filosofia de Spinoza se viu para Hegel, para Freud, de grande força. E nós já estamos terminando nossa aula, nosso encontro, e vamos agora para o 7º ponto, para dizer que não falamos aqui da perfeição, né? Porque o 7 é o número da perfeição. 4 mais 3 igual a 7. 4, água, ar, fogo e terra. Como entrou o cristianismo, Pai, Filho e Espírito Santo. 4 mais 3, 7. Isso aqui é só um momento de relaxo desse pensamento duro, ou de relaxamento, não de relaxo, de relaxamento desse pensamento duro aqui, para perceber que, foi uma brincadeira, evidentemente, né? O 7º ponto aqui do Spinoza não tem nada a ver com o que nós estamos discutindo aqui. O 7º ponto de Spinoza é a sua filosofia política. No terreno da filosofia política, Spinoza formulou o ideal da democracia radical, que poderá ser sintetizado assim: o melhor regime político é aquele no qual todos e todas os seres humanos, cada um deles sendo manifestado, ou seja, a manifestação acidental da substância divina, sem exceção, possam ser, quer dizer, defendido, ou possam ver defendido os seus interesses. Não há interesses espúrios, pois cada um de nós é a manifestação da substância divina. Cada um de nós é a manifestação da substância divina. Veja bem que pensamento muito bem articulado desse grande pensador, perseguido, teve que ser exilado, sofreu pra caramba, mas não deixou de ser coerente com sua filosofia e ao mesmo tempo com a sua metodologia, com o seu paradigma científico e filosófico, para ganhar a condição de sujeito condutor do processo histórico. Então, o único limite para a defesa dos nossos interesses consiste no desconhecimento por nós, veja bem, dos interesses dos outros. Isso aqui é a dimensão ética. Quer dizer, o meu direito termina quando começa o direito do outro? Será que isso é verdade? Nós já vimos aqui que no pensamento de Spinoza isso não é verdade. Quer dizer, no terreno religioso vale o princípio também semelhante. E aqui eu quero ser bem breve, porque é muito claro aquilo que Spinoza coloca no seu pensamento e na sua filosofia. Todas as manifestações, segundo ele, são válidas na medida em que cada crente, cada fiel, espelha, né, uma manifestação finita da essência infinita. O penúltimo ponto: o papel hermenêutico da razão humana em face das religiões. Então ele vai dizer, diante de qualquer tradição religiosa, Spinoza pensava com toda a força, inicialmente na tradição judaica, encarnada no Torá ou no Talmud. Vamos chamar assim, que é uma espécie da Bíblia dos judeus, do catecismo dos judeus.
O papel do filósofo, segundo ele, consiste em se perguntar em virtude de quais vivências das comunidades e dos indivíduos foram se formatando as tradições religiosas. E veja bem agora a consequência de um pensador coerente. Quer dizer, por exemplo, a crença dos cristãos na ressurreição de Cristo deveria conduzir os estudiosos a mergulharem, ir a fundo nas razões que teriam levado os primitivos, os primeiros cristãos e cristãs, a postularem como fato revelado a ressurreição do Mestre, ou seja, de Jesus Cristo. Spinoza situa-se assim nas origens da ciência da hermenêutica, que para a tradição bíblica deu ensejo ao método da história das formas. E por último, o ser humano. Evidentemente que não podia terminar seu pensamento sem trazer o ser humano, a obra primeira, quer dizer, o doador de sentido do mundo é o ser humano. Sem o ser humano, o mundo seria caótico de sentido. Então quem dá testemunho, quem percebe a estruturação do mundo como uma estrutura prévia de sentido, é o ser humano. Quer dizer, na concepção política de Spinoza, quer dizer, insere estritamente numa concepção naturista ou da natureza. Ele vai dizer o seguinte: as paixões levam o ser humano a perseguir necessariamente os seus desejos. A liberdade é entendida como livre necessidade, que consiste em se adaptar-se à ordem necessária, prefixada, e não em se contrapor à ordem. E com isso nós chegamos assim, uma síntese muito rápida desse grande pensador Spinoza, mas eu creio que pelo menos fizemos assim um rastreamento daquilo que ele propôs como filosofia e como pensar, radicalizando duas coisas, a necessidade e a liberdade, ou seja, a contingência e a necessidade, a história e a normatividade. Spinoza é um filósofo, é um pensador que merece ser estudado. E assim nós chegamos ao fim de nossa aula, ou melhor dito, nosso encontro, nosso bate-papo aqui, sobre esse pensador fundamental, que eu digo que é um pensador que merece ser estudado na nossa época, no nosso século XXI, porque é um filósofo que tem muito a dizer a todos nós que queremos estudar filosofia enquanto liberdade da razão, ou seja, enquanto dialética da razão. E assim, agradeço aqui ao Júnior, que com seu estúdio chamado Move, não é isso? Nos documenta, faz esse roteiro, para que nós possamos agora conversar melhor, nos olhando no face a face e buscando a liberdade e a responsabilidade como o nosso momento primeiro e como nossa ponte, eu diria, como o nosso ato do agir humano. Eu termino dizendo o seguinte, que é importante Spinoza é afirmar que nem todo ato lógico significa um ato ético. Por isso que a religião e a política tem que ser a mediação de tomar um ato lógico e um ato ético para pensar a responsabilidade de todos nós perante ao nosso semelhante, ao mundo e a Deus. Muito obrigado, Júnior.